Olá, meus queridos, estou de volta para a gente fazer a correção dos exercícios sobre neoliberalismo e globalização. Vamos lá? A questão número 1 estava dividida em 3 perguntas a respeito do neoliberalismo e da globalização. A primeira, letra A. Qual a relação entre o surgimento do neoliberalismo e o fortalecimento da globalização? Primeiramente, é importante destacar que o neoliberalismo ele defende a participação mínima do Estado na economia. E dessa forma ele acaba valorizando as propriedades privadas, particulares. Assim, com o fim da União Soviética e do sistema e do bloco socialista, ocorreu uma abertura ainda maior desse tipo de sistema econômico, que é o capitalismo, pois mais países passaram a participar desse processo, se tornaram capitalistas, aumentando assim as relações comerciais. Além disso, a gente não pode esquecer do desenvolvimento de novas tecnologias no que diz respeito à comunicação e transportes. A B. Cite os benefícios e os malefícios causados pela globalização da tecnologia. Os benefícios nós podemos citar inovações no que diz respeito aos transportes, às comunicações. E os negativos e os malefícios dessa globalização são o desemprego mundial, o aumento do número de desempregados e, consequentemente, uma maior desigualdade social. A C. De que forma o desemprego gerado pela globalização pode implicar a ocorrência de problemas sociais? O desemprego faz com que muitas pessoas passem a trabalhar no setor informal. Isso significa diminuição das garantias desse trabalhador, como, por exemplo, seguro-desemprego, aposentadoria. E para o país, isso representa uma menor arrecadação de impostos. A 2. A defesa de um Estado mínimo contribuiu para tornar as relações econômicas entre países capitalistas mais flexíveis, já que a preconização da não intervenção do Estado na economia tende a eliminar os entraves à entrada de capital estrangeiro nesses mesmos países, processo que contribuiu para a diminuição das multinacionais entre os capitalistas. O texto pode ser relacionado a característica marcante do Estado mínimo que está presente no neoliberalismo e na globalização. Letra B. A questão número 3 está falando sobre um texto sobre a administração pública na Inglaterra, no governo de Margaret Thatcher. A implementação da nova gestão pública iniciou-se na Inglaterra sob a administração de Margaret Thatcher, junto com um forte discurso de defesa do Estado mínimo. Margaret Thatcher assumiu o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido em 1979, com a firme determinação de reformular o que ela percebia como uma economia britânica em crise e um serviço público, em suas palavras, letárgico. De acordo com o texto e seus conhecimentos, faço o que se pede. Na nossa aula, eu havia apresentado para vocês que tanto Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, e o presidente americano, Ronald Reagan, eram os representantes desse neoliberalismo, desse Estado mínimo. Há também um filme chamado A Dama de Ferro, que conta a história dessa primeira-ministra. Além disso, vocês poderiam fazer uma pesquisa complementar para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Mas vamos às perguntas. A. Cite 2 medidas que caracterizam a política de Estado mínimo defendida pela primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher. Nós podemos citar, entre essas medidas tomadas por ela, corte e controle das finanças públicas, tentando diminuir assim os gastos públicos, privatização na área da saúde, educação e comunicação, concessão para a exploração das riquezas naturais para a iniciativa privada, entre outras medidas. A B. Explique por que Margaret Thatcher foi chamada de a Dama de Ferro durante sua gestão como primeira-ministra da Inglaterra. Ela foi chamada dessa forma porque as medidas adotadas por ela foram impopulares, principalmente no que diz respeito à grande massa da população, ou seja, os mais pobres. Além disso, há relatos de que ela era muito dura com as pessoas que trabalhavam com ela. Não poupava palavras para dizer o que pensava. Espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado nenhuma dúvida.
Foi muito bom estar com vocês. Um abraço e até a próxima.